caramba! Bora, é nóis, aí, velho! Boa, parabéns! Boa! Vamos! Mais uma! Quem tá é nós, caraca! Mais uma! Vamos, porra! Mais uma! Vambora! Bora, mais uma. Glória a Deus, eu falei no início, hein? Nós vamos em busca. O Guarani tá chegando pesado. Vambora. O fim de noite no último domingo foi muito comemorado pelos bugrinos, dentro e fora de campo. A vitória por 2-0 contra o Noroeste trouxe um sentimento para o Guarani que há muito tempo não era visto. Lutando contra o rebaixamento nas duas últimas competições disputadas, a torcida do Bugre voltou a ver o time jogando bem e, quem sabe, buscando algo além da permanência na elite do futebol paulista. A gente criou uma identidade, cara. Como São Paulo eu assisti. Criamos uma identidade. Não vai ser fácil para a gente não. Porque o futebol é coletivo. Sozinho a gente não consegue nada, irmão. Futebol é coletivo. E se a gente não der o nosso máximo, não vai adiantar de nada. Apesar dos gols marcados por Matheus Regis e João Marcelo, outro setor da equipe de Maurício Souza tem chamado a atenção nos últimos jogos. Com somente um gol sofrido nas 4 primeiras partidas do ano, a defesa do Guarani é até o momento a melhor do campeonato. Mas essa marca não se mantém apenas nesta edição. A última vez em que defensores do clube tiveram isso tão promissor quanto esse foi há 14 anos, na Série A2 do Campeonato Paulista de 2011. Um dado interessante, né? São 5 zagueiros diferentes e 6 defensores, porque começou com o Ian, né? E agora está jogando o Lucas. Então são 6 jogadores de defesa que nós já usamos em 4 jogos. O que eu falei para ele que eu ia sustentar a minha gestão em 3 pilares: informação igual para todos, ser justo o máximo possível, sempre, e jogar aquilo que na minha opinião está melhor. Eu acho que se dá muito pela qualidade que eles têm, por acreditar realmente que eles são capazes. Eu falei isso para eles agora, quando acabou o jogo. A rotatividade no setor defensivo citado pelo comandante bugrino também é vista em outras posições do elenco alviverde. No meio-campo, a saída de Caio Melo deu espaço para Sarará. Já no ataque, o retorno de Matheus Regis fez com que Rafael Bilu iniciasse a partida no banco de reservas. Com 8 mudanças na equipe titular desde que iniciou o Paulista, Maurício Souza insiste na homogeneidade do elenco, ou seja, se algum atleta não possui condições para jogar, o substituto não irá apresentar um nível abaixo do esperado. Talvez eu tenha 35%, 40% de um time que eu considero um time titular, um time base. Os outros, a gente tem um grupo muito homogêneo, um grupo que tem entendido muito o que eu quero, e a gente tem trabalhado jogo a jogo, as questões físicas. Eu volto a falar, é um grupo que se formou em janeiro praticamente. Graças a Deus a gente tem evoluído durante a competição. Os treinos são poucos, é muito mais aqui nos vídeos, é muito mais ajuste dentro do campo. Dando sequência na maratona de jogos do estadual, o Guarani se prepara para enfrentar o Mirassol amanhã às 6h30 da noite. Com o Bugre buscando a primeira vitória como visitante em 2025, o adversário da vez está em uma sequência de 3 vitórias e deve ir com força máxima para este duelo. Bom, vamos debater, tem uma situação importante que é a do Titi. Titi, titular, foi expulso contra o São Paulo e entrou o Lucão. E aí, como é que vai fazer agora? Ontem o Tigrão estava por aqui, falou sobre a situação e o CH também. Gleger não, porque não estava aqui ontem. Mas hoje tem, portanto, a possibilidade de emitir a sua opinião. Titi volta ou o técnico Maurício Souza, por aquilo que jogou Lucão, não só marcando atrás, né, zagueirando, mas também teve uma assistência, fez uma assistência de peito para o gol do João Marcelo. Titi ou Lucão? Batista, eu gosto demais. Aliás, eu defendi desde aquela primeira passagem dele, depois foi emprestado, voltou. Eu gosto do futebol do Titi, mas o Lucão foi muito bem no jogo. Traz uma experiência, né, para o sistema defensivo do Guarani. Um zagueiro que tem velocidade e hoje é difícil no mercado, né? Você disse aí, participando efetivamente lá no ataque. Então eu acho que vai jogar. Aliás, eu acho não, se fosse eu, escalaria o Lucão e tenho certeza de que o Maurício vai manter o mesmo miolo de zaga, não vai mexer.
Bom, o CH ontem comentou exatamente dessa maneira, ou seja, foi no Lucão e o Tigrão também foi no Lucão. Portanto, unanimidade de que o Titi não retornará nesse jogo. Jogo difícil, hein? Vamos analisar esse jogo. O Guarani pega o Mirassol, partida marcada para amanhã, 18h30 lá em Mirassol. E a CH tem favorito nesse jogo? Tem. Quem? Mirassol. Mas o Guarani está muito organizado. Porque eu não sei você, eu não tenho uma conclusão do que é esse time do Guarani. Tem um indicativo que está ficando cada vez mais organizado. Que é uma grande surpresa, eu acho que você não discorda disso. O futebol que está sendo apresentado e o número de pontos que o Guarani fez até agora. Pelo time que tinha, um time desconhecido, com jogadores de pouca rodagem, com 11 garotos no elenco, é uma surpresa positiva, né? Pode chegar lá em Mirassol e surpreender, eu espero que sim, pode acontecer sim, analisando. Agora o Mirassol é o melhor ataque do campeonato. Jogando em casa é muito complicado. Tem logística, tudo isso é contra o Guarani. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer que o time do Maurício Souza está melhorando um pouquinho a cada jogo. Nesse momento, se é difícil pra caramba para o Guarani, vai ser muito difícil para o Mirassol também. O Guarani não vai vender barato esse resultado, não. Então, empate para mim é bom, não é jogar por empatar ou para empatar. Mas o empate é bom negócio para o Guarani. Tem chance, mas o favorito para mim é o Mirassol. O Gleger também opinando sobre se tem favorito e uma outra questão, que é com relação ao esquema de jogo, né? Qual é o esquema de jogo? Qual é a plataforma tática do técnico Maurício Souza? Com 4 rodadas, você já conseguiu detectar o desenho? Já, e ele não vai mudar. Ele joga com os 2 homens abertos, fazendo a recomposição. Em alguns momentos o Guarani joga com 2 linhas de 4, principalmente quando não tem a bola. Quando tem a bola, adianta um pouco mais, sai um pouco mais para jogar. É importante a gente ressaltar que os 2 laterais do Guarani estão indo muito bem, os 2. Na parte defensiva e na parte ofensiva também, que ajudam, que chegam. Então é importante isso. Por isso que a gente sempre fala, né, na transmissão, que na grande maioria dos jogos agora, o Tigrão estava de férias, estava fazendo o ICH, a gente tem citado muito essa organização do Guarani. E a organização é isso. É na hora que você perde a bola, você vem no fechamento de linha. Na hora que você está atacando, saber o momento certo. Por exemplo, a bola está lá com o volante. E o lateral, o time certo da saída. Virou já para ter para que o volante não perca a bola, não esteja fora de posição. Então isso tudo é um time organizado, é um time que tem feito bons jogos. E eu vou falar para você, o Guarani vai ganhar do Mirassol. Sabe por quê? Mirassol, e eu vi vários jogos, tá? Inclusive o jogo contra a Portuguesa. Que a Portuguesa, o zagueirão fez um gol contra e foi uma jogada lá despretensiosa, sobrou lá, o cara fez o gol do Mirassol. Se o Guarani manter esse crescimento, e veja bem, é claro, eu estou falando em cima daquilo que eu vi no jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Noroeste. O Guarani vai chegar lá em Mirassol e vai ganhar o jogo. Porque o Mirassol vem, mas o Mirassol é o melhor ataque. Pô, mas ganhou de 6 pegou a Água Santa dormindo um dia lá, fez 6 gols. Entendeu? Isso aí não acontece toda hora, não. Tanto que o Água Santa meteu 3 lá no Red Bull Bragantino. Então, eu acho que o Guarani, se tiver com esse crescimento e mantiver essa organização, ele vai lá e ganha o jogo. Mas não dá para tirar o favoritismo, claro, do Mirassol. Tá jogando em casa, né? Tá do lado da sua torcida e tá melhor colocado na competição. Mas para mim o Guarani ganha.